nossas regras de culto. Eu montei 3 regrinhas de culto aqui, essa semana foi corrido, mas eu acho que essa aí são 3 regras que vai dar um norte para a gente. A gente tem que cumprir 3 princípios aqui no nosso culto. Primeira regrinha, você não está sozinho. É meio básico isso, mas nem sempre. Talvez você já ouviu falar, ou talvez você já até falou, nada contra, mas aqui não vamos partir desse princípio. Já viu aquela famosa frasezinha, esquece o irmão que está do seu lado e adore a Deus, louve a Deus? Então, pois é, a gente aqui não parte desse princípio. Cremos que o culto ele é comunitário. Então não esqueça do irmãozinho que está do seu lado. Aproveita, eu vou te dar 20 segundinhos para você cumprimentar o irmão que está do seu lado, o irmão que está atrás. Falou, amigo, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Cumprimente ele aí, beleza? É isso aí, não esqueça do irmão que está do seu lado. Então você não está sozinho. Outra regrinha, pessoal, aqui para nós também é o seguinte: aqui é um espaço para pessoas imperfeitas. Então, assim, eu sou muito imperfeito. Então, tem semana que eu deixo de ler a Bíblia, tem semana que eu deixo de orar. Eu sou imperfeito. Aí, se tiver alguém aqui muito perfeito, talvez vai ter um pouquinho de dificuldade para caminhar aqui comigo. Mas, assim, não vai ter problema. A gente vai ter uma regrinha aqui. Se você tiver um irmãozinho aí do seu lado, que for muito perfeito e tudo mais, e ele estiver dando indícios de perfeição, você vai virar para ele e falar assim, irmão, me abala não. Então vira para o irmão do seu lado e fala, me abala não. Aqui é um espaço para pessoas imperfeitas. E, última coisinha, pessoal. Assim, os outros 2 tópicos aqui que eu disse, é crucial aqui para a nossa caminhada do Lighthouse. Mas isso aqui não é muito não. Então, numa escala de 0 a 10, eu dou uma nota 6 aqui. Mas é muito importante. Sempre, pessoal, aos sábados, a gente agendou aqui o nosso culto, 3º sábado do mês. Então, mais ou menos, ninguém vai estar quebrado. Então, a ideia é você trazer 10 conto. Para quê? Para depois do culto, a gente ir ali comer um hambúrguer, fazer uma rodada de pizza ali. Por quê? Creio que o culto, ele continua quando acaba aqui a oração, a palavra. Então, traga aí, se possível, vamos participar aí. A gente já está pensando ali, o Rodrigo está pensando ali, bom, nós vai comer. Então, assim, alguma coisa nós vai fazer. Nós vai jogar um videogame, vai comer uma pizza, vai comer um hambúrguer. Nem que seja nós sair tocando campainha e sair correndo, mas alguma coisa nós vai fazer. Beleza? Certa vez eu ouvi alguém que eu gosto muito ensinando a igreja, conversando sobre algumas coisas, e ele disse o seguinte, gente, a rodada de pizza que a gente come depois do culto é tão importante, é tão sagrado quanto o culto de oração na quarta-feira. Aí deu problema. O cara aí um irmãozinho virou para ele depois do culto e falou assim, ué, pastor, aí você quebrou, ué. Você acabou com o culto de quarta-feira. Ele falou assim, não, eu santifiquei a rodada de pizza. Então, pessoal, se possível, venha. E se você não tiver grana, quando eu era mais novo, quando eu me converti, todo sábado tinha culto de jovens, e a gente sempre ia resenhar, fazer alguma coisinha. E tinha um irmãozinho que sempre ia, só que você perguntava, ele, seu fulaninho, vamos lá, vamos, você tem dinheiro? Tem não. Mas então como é que você vai? Princípio bíblico, vou pela fé. Então, tem esse princípio dentro de você, vai pela fé, vai que dá certo. Ora, vai que dá certo. Amém, irmão? Então, dado toda essa fala aí, eu queria convidar os irmãos a abrir em Marcos 16, versículo 15. Enquanto isso eu vou beber água. Vocês sabem que eu gosto muito de água. Não, tá de boa. Não, tá certo. Esse copo também? Os dois, tá tudo certinho. Obrigado, viu? Marcos 16, 15. E aí, só para acalientar também os corações dos irmãos, vamos procurar todos os sábados. Meu intuito é fazer cultos rápidos, pessoal. No máximo aí umas 8h40. É aquela famosa mensagenzinha preguiçosa, de 20 a 30 minutos aqui. Depois a gente vai resenhar, vai conversar. Eu acho que o mais importante talvez seja o pós-culto. Amém? Então vamos ler o texto. Marcos 16, versículo 15. O tema da mensagem, pessoal, até postei, fiz o videozinho, o que é o Evangelho. Então, vamos lá.
O texto diz o seguinte: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de juntos podermos nos reunir e louvá-lo, Pai. Muito obrigado. Te pedimos que o Teu Espírito flua através de nós, a partir de nós, e que possamos sair daqui quebrantados e conhecendo mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o meu intuito, através do Lighthouse, é para a parte... glória! Aí, ó, pessoal, glória a Deus! Aí, ó, a imagem é essa aí, ó. Então tá lá o rapazinho lá sendo puxado. Então, louvado seja Deus. É isso aí, graças a Deus. Foi pela fé, né? Então, pessoal, o meu intuito, através do Lighthouse, é para a gente, a partir de algumas reflexões, estabelecermos alguns princípios e fundamentos para que possamos discernir o nosso papel, tanto na sociedade quanto no mundo. Por isso eu identifiquei como necessário, como importante, como crucial, começarmos daqui sobre o que é o Evangelho. Porque uma coisa é verdadeira. Aquilo no qual cremos após a nossa morte interfere diretamente na forma como vivemos antes dela. Então, nesse sentido, a maneira como você entende, como você assimila o Evangelho, impacta profundamente na maneira como você vive a sua vida profissional, a sua vida conjugal, a maneira como você se relaciona com Deus aqui e agora, e, é claro, na nossa missão como igreja. Por isso a pergunta, o que é o Evangelho? Então pergunta para esse irmão que está do seu lado, o que é o Evangelho? Você já parou para refletir o que é o Evangelho? Primeiro, antes da gente prosseguirmos, eu queria fazer uma ressalva de que o meu intuito não é propor uma resposta definitiva, trazer um ponto final à questão. Então, o meu intuito é trazer à mesa o início de uma conversa, o início de um diálogo. Então, você não vai sair daqui falando assim, ó, o Evangelho é isso, isso, isso e aquilo e ponto final. Até porque eu não tenho nem a capacidade, um pingo de capacidade de, em meia hora, definir o que é o Evangelho. Mas aqui pretendemos juntos fazermos uma caminhada através de algumas reflexões e, por que não, provocações. Então, se você virar e falar assim, Mateus, mas você não falou disso, você não falou daquilo, eu vou falar o quê? Me abala não. Tá bom? Então, bom, o que é o Evangelho? Eu creio que há diferentes formas de se entender o que é o Evangelho. Não que existam evangelhos, mas existem diferentes maneiras de se entender o que de fato é o Evangelho. Por exemplo, nesse ano de 2022, algumas pessoas, ao se posicionarem a favor de candidato A ou de candidato B, diziam estar pregando o Evangelho. E aqui eu não quero e nem estou entrando no mérito de você achar que um ou outro tem mais princípio bíblico. A questão é que não foram nenhuma e nem duas vezes que eu vi pessoas defendendo um ou outro candidato, dizendo o seguinte, eu não posso me calar, eu tenho que pregar o Evangelho. Como que, se assumindo determinada posição política, estaria agindo de acordo ou a favor do Evangelho. Existem também aqueles que entendem, que definem o Evangelho a partir de pautas morais. Não que no ensino de Jesus não tenham questões morais, mas limitam o Evangelho a questões moralistas, restringindo o anúncio da mensagem a faça isso ou faça aquilo, faz isso ou faz aquilo. E você pode perceber também nas redes sociais. Quem tem Instagram aí e segue alguns pastores, geralmente eles fazem caixinhas de perguntas. Você pode perceber que a maior demanda das perguntas está relacionada a isso pode ou isso não pode? Aquilo pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? E também tem aqueles que entendem o Evangelho a partir de dogmas e crenças. Por exemplo, eu poderia chegar aqui nesse primeiro momento e falar o seguinte, pessoal, a gente aqui vai trabalhar primeiro sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, primeiro, nesse primeiro sábado, vamos falar sobre o calvinismo. Aí depois, no outro sábado, vamos falar sobre o arminianismo. Depois poderíamos falar sobre o molinismo, pouca gente conhece, mas é uma outra forma de falar sobre a soteriologia,
só que parte de uma pauta bem mais filosófica. Aí depois poderíamos falar sobre a Trindade, e aí tem muita coisa para a gente falar, né? A gente poderia falar sobre a pessoa do Pai, depois poderíamos falar sobre o Filho, depois poderíamos falar sobre o Espírito Santo, depois poderíamos falar sobre como essas três pessoas distintas são ao mesmo tempo uma. Então, sem sombra de dúvida, tem muita coisa para a gente falar aqui. Depois a gente poderia falar sobre a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Será que o pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade ou será que afetou somente eles? Nesse sentido, a gente nasce mal ou torna-se mal? E também poderíamos falar sobre escatologia, né? Que é a doutrina das últimas coisas, o povo gosta. Será que Jesus volta antes da grande tribulação? Será que volta no meio ou será que volta no final? E aí a gente poderia ficar um ano inteiro conversando e discutindo sobre bastante coisa, até mais de um ano, né? Dá muita coisa. E aí talvez eu poderia chegar ao final do ano ou ao final da minha caminhada e dizer o seguinte: Deus, muito obrigado porque eu tive o privilégio de pregar o Evangelho. Perceba, há muitas formas de se entender o que é o Evangelho, mas o que é o Evangelho? Bom, dada toda essa introdução e voltando ao texto, aqui estamos diante de um marco da história, a saber, né, a ressurreição de Jesus. De fato, é um marco na história. A história está dividida em antes e depois de Cristo. E para a gente, no ano de 2023, não chega a ser tão inusitado assim dizermos que Jesus ressuscitou. A gente diz isso com certa naturalidade. Jesus ressuscitou. Mas para um judeu daquela época, isso era inimaginável. Porque os judeus, eles até criam na ressurreição, mas que ela aconteceria só no final da história e aconteceria com todos de uma única vez. Então eles não imaginavam que poderia acontecer com alguém no meio da história. Existia entre eles uma esperança sobre a atuação e a intervenção divina, mas no final da história, para com todos os judeus. Existia uma esperança entre o povo de um Messias, alguém que viria para esmagar a cabeça da serpente. Uma expectativa de que um dia eles de fato desfrutariam de Shalom, que é a verdadeira paz. Que um dia Yahvé instauraria um ano aceitável. E que Yahvé estabeleceria de fato o seu reinado e o seu governo político. E aí colocaria debaixo dos seus pés todos os inimigos de Israel. Só que a forma como tudo isso iria acontecer também se tinha diferentes expectativas, diferentes perspectivas. Por exemplo, tinham os zelotes, os zelotes, que entendiam que o reino de Deus deveria ser defendido à espada. Por isso eles acreditavam que eles deveriam ir contra Roma. Porque da mesma forma que os seus antepassados sobressaíram sobre os seus inimigos a poder da espada, da mesma forma eles também sobressairiam sobre os seus inimigos. Com certeza eles iriam prevalecer. Tinham também os essênios. Eles entendiam que a gente não tem que ir contra Roma. Pelo contrário, a gente não pode sequer envolver em questões políticas e religiosas do templo. Porque todo o governo, quer político, quer religioso, estava totalmente corrompido. Eles estavam rodeados de pessoas perversas, corruptas e profanas. Por isso, eles entendiam que eles deviam fazer era se retirar. E aí, por isso que eles iam para o deserto, porque eles acreditavam que a intervenção divina aconteceria com o agir dos anjos, o unir dos anjos, junto com os filhos da luz, para uma batalha contra os seus inimigos, que eram aqueles que se moldavam aos padrões gentílicos. E também tinham os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso responsável por cuidar da lei. Então eles entendiam o seguinte: eles eram responsáveis por garantir que a lei fosse cumprida. Então eles entendiam o seguinte: da mesma maneira que os nossos antepassados foram levados cativos por desobediência à lei, por desobediência à Torá, nós também só estamos sendo subjugados pelo Império Romano por desobediência à lei. Então, enquanto a gente não se voltar a Deus pelo estrito cumprimento da lei, de maneira nenhuma vamos ser libertos. Por isso que eles eram tão rigorosos com a lei e faziam esse cerco em volta dela, para que ninguém tropeçasse, para que ninguém caísse. E aí,
a literatura apocalíptica, ela vai nascer nesse cenário de desespero e anseio pela intervenção divina e definitiva. Porque esse povo, os judeus, eles já tinham sofrido demais, tinham sofrido pra caramba. Eles tinham passado pela escravidão no Egito, o exílio babilônico, o domínio dos persas, agora o Império Romano. Então, assim, era mais do que urgente a atuação e a intervenção definitiva divina. Só que vai surgir agora um homem de Nazaré que está dando indícios de ser esse esperado Messias. E ele chega até cumprir alguns requisitos. Porque vale lembrar que existiam alguns critérios para que o Messias fosse identificado. Por isso que ao redor de Jesus tem tanto líder religioso. Porque havia um inquérito para averiguar os sinais que Jesus fazia. Deixa eu só beber uma água aqui, gente. Nem tá feio. Porque existiam algumas coisas que somente o Messias poderia fazer. Por exemplo, a cura do cego de nascença. Já até preguei sobre isso aqui uma vez. Era algo que somente o Messias poderia fazer. A cura do cego de nascença aponta para a identidade divina e messiânica de Jesus. Porque eles entendiam que a cegueira era consequência de pecado. Então, somente Deus pode revogar ou pode reverter uma maldição. Logo, somente o Messias, somente Deus pode curar um cego de nascença. A cura do endemoniado mudo também aponta para a identidade messiânica de Jesus. Porque como eram feitos os exorcismos judaicos? Era feito a partir da nomeação, da nominação da entidade. Então, porque saber o nome da entidade era ter domínio sobre ela, era ter poder, era ter autoridade sobre ela. Então eles perguntavam o nome da entidade. Só que não tem nada a ver com o que a gente vê na televisão e muito menos que a gente vê em alguns lugares aí. Isso aqui é cultura judaica. Então, no caso, como o endemoniado era mudo, como é que expulsava? Então, somente o Messias poderia expulsar o endemoniado mudo. Ou seja, Jesus, então, ele faz muita coisa. Ele cumpre todos os sinais. Só que ele vai preso. E preso, ele é levado para a cruz. E diante da cruz, que era o símbolo do senhorio e do poder de Roma, qual que era a expectativa dos discípulos frente a essa afronta ao seu Messias? Ora, que ele descesse da cruz, mandasse fogo, botasse todo mundo para correr e que ele instaurasse ali o seu governo político. Só que Jesus não põe ninguém para correr. Jesus, ele morre. Então imagina a frustração desses discípulos depois de ter passado cerca de 3 anos com Jesus, vendo ele curar cego, expulsar demônio mudo, andar sobre as águas, multiplicar pães, e agora ele morre. Os discípulos no caminho de Emaús, eles vão representar essa frustração em relação ao reino de Deus e à missão do Messias. Por isso, Marcos 16, ele é um rompimento quanto à expectativa que os judeus tinham em relação ao reino de Deus. Porque o Messias, ele não veio instaurar um governo político. O Messias, ele não veio condenar os gentios. E o reino que eles tanto esperavam, o governo e a soberania de Deus sobre todo o cosmos, não era sobre somente algo que iria acontecer no final dos tempos, no final da história. Por isso, o Evangelho é sobre o domínio de Deus invadindo a história antes da consumação escatológica. Vai e anuncie o Evangelho anuncie que de fato o reino de Deus já chegou. Jesus, ele é o Senhor. Sabe as suas expectativas sobre o novo governo? Um governo que não vai ser mais exercido por homens corruptos e profanos? Pois é, ele já se cumpriu e cumpriu na pessoa de Jesus. Só que este reino não é um reino que pode ser conquistado ou manifestado pelo poder. Ele é instaurado e inaugurado pelo serviço e pelo amor, e um amor manifestado pela cruz.
agora a sua, a minha, a nossa fé, ela tem sentido. Porque o propósito de Jesus não foi comunicar uma ideia ou uma teoria a respeito de Deus. Deus é um ser a ser experimentado e não um ensinamento a ser comunicado. E é isso que vai diferenciar Jesus dos rabinos. Porque os rabinos, eles exigiam lealdade dos seus discípulos para com a Torá e não para consigo mesmos. Ao passo que Jesus exige lealdade à sua pessoa. O Evangelho pode até conter um pouco de tudo isso que a gente falou. Implicações políticas, dogmas e crenças, algumas questões morais, mas o Evangelho não cabe dentro dessa caixinha. O Evangelho não é isso, não pode ser isso, porque o Evangelho é sobre uma pessoa. Vão e anunciem o Evangelho anunciem que o Senhor dos Senhores invadiu a história, habitou entre nós, comeu, bebeu, sentiu fome, sentiu sede, sorriu, chorou, curou doenças, alimentou o faminto, trouxe vida a mortos, mas morreu, mas também ressuscitou. Sabe aquela última ressurreição que os judeus tanto ansiavam? Pois é, ela foi antecipada. Jesus antecipa o fim dos tempos e o reino de Deus chega e está entre nós. Amém. Só que com isso, eu também não quero excluir que um dia, de fato, o reino de Deus vai ser plenamente instaurado. E a essa dinâmica chamamos na teologia de já é e ainda não. Então, por exemplo, você já é salvo? Sim, mas ainda não. Você já é salvo porque Cristo já fez uma obra completa e perfeita por meio do seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Porém, mesmo que salvo por crer na pessoa de Cristo, Jesus, ele nos promete uma vida longe do mal, que ainda esse mundo ainda nos proporciona. E um dia, em nome de Jesus, dela seremos libertos, das mazelas também desse corpo corruptível. Por isso aqui é muito importante, anunciar o Evangelho é tornar de fato aquilo que já é de direito do Senhor dos Senhores. Exemplo, Jesus já é dono de tudo? Sim, de direito sim, mas de fato ainda não, porque o mal ainda opera. Então, a missão da igreja, o intuito da igreja, a gente sinaliza o reino de Deus e anuncia o Evangelho quando tornamos realidades futuras presentes aqui hoje. Então, por exemplo, no reino de Deus há fome? Não. Então, quando eu alimento o faminto, eu anuncio uma realidade futura que já pode ser presente. No reino de Deus há hierarquia? Não. Então, quando eu trato com igualdade o meu próximo, eu anuncio e manifesto o Evangelho. Ou seja, a boa notícia de que o reino de Deus já chegou. Por isso, a igreja, ela anuncia o Evangelho, não quando ela vai para uma praça e discursa sobre Deus. Não quando fazemos uma célula. E muito menos quando eu faço isso que eu estou fazendo aqui. O Evangelho é manifestado através da vida, pela forma como você se relaciona com a vida e com as pessoas à sua volta. Então, meu amigo, não espere o céu chegar, porque o dia que Jesus se manifestar e restaurar o cosmos, você não vai conseguir discernir. Os fariseus, eles estavam tão apegados à forma correta, com dogmas, com crenças, com questões morais, que quando o próprio Deus estava diante deles, eles não conseguiram discernir, não conseguiram perceber. E a parábola do grão de mostarda, ela vai falar sobre isso. Ela retrata sobre isso. Como o reino de Deus, de maneira tímida e aparentemente insignificante, está sendo inserida no mundo. Mas um dia ela florescerá e será grande. Eu queria ler 2 frases com vocês aqui, o louvor pode subir, para a gente orar, para a gente ter mais uns momentos de orações aqui, de oração com Deus. O reino futuro, apocalíptico e glorioso,
começou a operar secretamente entre os homens, em antecipação à sua manifestação aberta. O Filho do Homem, do futuro, divino, ele já está presente entre os seres humanos, mas de uma forma que dificilmente eles esperariam. Gostaria de te convidar a levantar e refletir sobre a maneira como você entende, ou pelo menos acha que entende, o que é o Evangelho. Eu já bati muitas vezes a cabeça, porque às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha. E já dizia Agostinho de Hipona, se você entendeu Deus, não pode ser Deus, porque Deus não cabe na sua cabeça. Meu irmão, eu gostaria de te convidar agora a cantar uma canção com louvor, para que depois possamos orar. Então reflita, ore.